Papo de mulher com língua afiada. Sou mulher e meu salário é menor que o seu, que é homem. Por quê? Sou negra e sou médica. Sou transexual e não sou prostituta. Sou independente e escolhi não ter filhos. Sou diferente de você e isso não me faz melhor que você. Eu sou equivalente a você. Sou nordestina e não sou porteiro. Sou gorda e uso biquíni. Sou faxineira e não pude usar o elevador social. Tenho o corpo tatuado e sou boa mãe. Sou gay, minha mãe não me aceita assim. Mas ela não me aceita não por mim, mas por ela. Tenso tudo isso, né, gente? Quem nunca proferiu um preconceito sem querer? Ou quem nunca sofreu um preconceito? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E se a gente parar para pensar o que quer dizer a palavra preconceito, a gente vai desmembrar e a gente vai entender que é uma ideia que vem antes. É um pré-conceito. Mas o problema não é eu ter uma ideia. O problema é a maneira como eu me dirijo ao outro. Com hostilidade, achando que de repente eu sou mais do que o outro. O ruim é diminuir o outro. E afinal, quem não é diferente? A gente tem que pensar que eu sou diferente de alguém. Gente, quem sem querer nunca fez isso? Ai, acho que todas nós, né? Eu involuntariamente acredito já tenha errado dessa maneira, mas também, por incrível que pareça, eu já sofri muito na pele preconceito. A gente acha que o preconceito é uma questão de raça, de etnia, de identidade sexual, e não é. Eu sou branca, heterossexual e sofro e já sofri muito preconceito por conta de eu ser mulher, advogada criminalista. É uma área muito puxada, é uma área difícil, meninas, é uma área hostil, as pessoas acham que eu defendo o bandido e como se as pessoas não tivessem direito a uma defesa. E o fato de ser mulher também, num ambiente tão masculinizado, sabe, alvo às vezes de chacota, de piada, eu já fui agredida assim verbalmente em audiência por um juiz, uma pessoa extremamente preparada que me nivelou ali com o cliente. Talvez por duas questões, né? Por ser mulher e por defender uma minoria que, né, se pressupõe que não tem direito à defesa. Com certeza, né? foi isso, Fabi. É complicado, mas aí eu fico pensando assim, não justifica, mas, gente, alguma coisa tem que explicar. A mente humana, esse comportamento. Andréia, você que é psicóloga, tem uma explicação para isso? Tem sim, né? E é triste porque, na verdade, o preconceito, ele vem de uma dimensão primitiva dentro da gente, né? O homem primitivo, o nosso lado primitivo tem preconceito. O lado que não está amadurecido, o lado que está, pensando em termos freudianos, recalcado, um lado que não está resolvido. E aí o preconceito, ele é uma descarga. Você projeta no outro as suas insuficiências, as suas inseguranças, o seu desconforto. O preconceito, ele é, na verdade, a expressão do seu medo com aquilo que é estranho a você, né? E é interessante também que tem uma dimensão, falando em termos freudianos também, narcisista do preconceito, que eu estabeleço um mais-menos na relação com o outro, né? Então, assim, eu subjugo o outro e fico mais que ele. E isso é uma expressão do meu narcisismo, né? Eu fico pensando nisso que você estava falando, né, André? E eu acho que tem uma coisa, assim, uma característica muito forte, é a gente, né? A gente, porque eu acho que isso faz parte de todos nós em algum nível, mas, assim, de sentir que o outro, que é diferente de mim, como uma ameaça, né? Então, assim, pressupõe-se que eu, na minha condição, sob o meu olhar, sob a minha perspectiva, estou certa e o outro diferente está errado, né? E aí, muitas vezes, a dificuldade que eu tenho de lidar com o diferente, de lidar com aquilo que eu acredito que não pertence a mim. Não sei se... Sim, você se coloca num lugar superior e o outro não pertence ao seu grupo. O outro é menos, vale menos. Vale menos, o valor dele é menor. E eu acho que isso acontece de diversas formas, né? Na verdade, né, Fabi, o preconceito, ele nos acalma, estranhamente nos acalma. Quando eu falo mal de alguém, quando eu subjugo alguém, quando eu ridicularizo alguém, aquilo alivia a minha insegurança
né? A minha ameaça de ser alguém parecido, de estar naquele grupo que eu ridicularizei. Então eu coloco fora de mim, eu ridicularizo e estou de fora dele. Né, e eu acho que tem uma coisa que muito interessante, porque assim, muitas vezes a gente escuta as pessoas dizendo, eu não tenho preconceito com aquilo. Eu não tenho preconceito, né? Racionalmente eu digo isso, como se, não tem preconceito com negro, eu não tenho. Mas assim, eu não queria que meu filho namorasse um negro, né? Eu acho que isso são essas nuances que eu acho que a gente precisa colocar aqui, porque muitas vezes as pessoas propagam isso, né? Que não tem preconceito com um certo raça, certo, até condição financeira, né? Eu acho que essa questão social é muito importante a gente, né, colocar, né, Andréia? O que seria do capitalismo se não tivessem os pobres, né? Então, assim, a questão econômica, ela tem tudo a ver com o preconceito, né? Então, por exemplo, como é que o capitalismo funcionaria se não tivessem os pobres? Né? Infelizmente, tem uma estrutura social, né, montada que traz isso cada vez mais forte para a gente. A questão do preconceito, da xenofobia, né, Fabi? E a questão, se a gente for destrinchar também a xenofobia, igual o preconceito, xeno, estranho, fobia é um medo, é um pavor, é algo que eu não quero, uma rejeição, algo que eu não quero. Mas eu gostei quando a Thalita falou que não precisa ser com o negro, com o homossexual, nós também sofremos. Acho que todo mundo o tempo inteiro sofre algum tipo de preconceito. Ou porque é mulher, ou porque mas eu acho, gente, que assim, o fato de você escolher não ter filhos, o fato de você ocupar uma posição social, mulher bonita, gente, mulher bonita sofre preconceito, coisa que a gente não imagina, né? Essas pessoas sofrem preconceito. Mas o que a Fabi estava falando, né, Fabi, isso acho que tem muito a ver com preconceito velado também, não Sim, tem, Ale? Com certeza, que a gente comentou, que você estava falando sobre isso? Exatamente. Uma das coisas que eu percebo, assim, que a questão do preconceito, ela é muito ampla. Aqui nós estamos discutindo sobre vários assuntos, sobre preconceito de classe social, preconceito de negros, nós mulheres que sofremos muito preconceitos, mas também tem outros preconceitos de mães que têm filhos com síndrome de Down, mães que têm filhos com autismo, são pessoas que sofrem muito preconceito. Eu acho que a gente tem que ter um olhar cuidadoso com essas pessoas, né? E não simplesmente o fato e já criar uma polêmica com relação a isso. É interessante porque tem um autor que chama Andrew Solomon, ele escreveu um livro, Longe da Árvore. Aliás, é um livro que eu recomendo para todos nós. E ele fala exatamente da mãe do homossexual, da mãe do criminoso, da mãe do autista, da mãe da criança que tem síndrome de Down, se não me engano, e das mães de surdos, né? E ele começou a pesquisa dele estudando sobre os surdos. E aí ele se deu conta de que a estrutura do preconceito é a mesma que ele sofria enquanto homossexual. Ele, autor, né, sofria como homossexual que ele era. E é interessante que tem uma passagem que ele conta a própria história, meio autobiográfico também, quando ele fala sobre o homossexualismo dele, ele fala que a mãe dele não aceitava a homossexualidade dele, não por ele, porque ele era homossexual, mas por ela, pela vergonha que ela tinha de enfrentar a sociedade suposta, né, com um filho homossexual. O que falariam da família dela, o que falariam dela. E isso é muito triste, né? Porque muitas vezes a gente está na relação materna, a gente tem preconceito não pelo filho, mas por aquilo que a sociedade vai passar a ver na minha família. A questão, assim, é importante falar isso, pelo menos do meu ponto de vista, não sei se vocês sentem isso, mas eu acho que sempre a questão social, sempre as minorias, porque assim, como a Thalita falou, né? Ela branca, heterossexual, né? Independente financeiramente, e ainda assim sofre um tipo de... Tem situações, certos grupos sociais em que não deseja não ter filhos. Quer dizer, são escolhas em alguns lugares, mas eu acho que a questão social das minorias sempre é mais forte. A minoria sofre mais preconceito porque não está inserida no padrão social aceito. Exatamente. Esse padrão tem a ver com o diferente, não é? Então é diferente de mim. Então o diferente normalmente já me assusta, porque foge daquilo que eu estou acostumado. E aí, qual que é a postura que a gente tem em relação ao diferente, ao novo, ao que me assusta? Agressividade. Medo também.
medo, É, não é? agressividade Medo e agressividade. Agressividade que, na verdade, está mascarando o medo. Por que não sair da minha zona de conforto e ir até onde é o diferente, ver que existe o diferente e que o diferente não me é agressivo? E outra coisa, olhar sob a perspectiva do outro. Se imaginar, acho que a empatia é uma coisa importantíssima. Porque é isso, né? Como se imaginar sendo assim, como seria para mim ser negra numa outra situação, né? Tá no lugar daquela pessoa. E eu acho que só esse movimento que faz a gente refletir mais sobre isso. E é interessante porque o preconceito ele parte de um grande equívoco, né? Então, imagina, eu estou lembrando de algumas cenas assim que ficaram muito evidenciadas, né, nas mídias. Eu lembro de Brasília, aquele índio morto, não sei se vocês lembram, por adolescentes e tal, né? Na verdade, a prática dessa agressão, né, esse ato absurdo, dessa atrocidade, né, com os gays, que são agredidos sim. diariamente. E aí eu fico pensando assim, imagina, a pessoa, se a gente fosse estabelecer um critério de mais amadurecimento ou menos amadurecimento, quem que está mais amadurecido? O índio que estava ali no ponto de ônibus esperando o ônibus dele passar? Ou esse jovem adolescente que aliviou, sabe Deus o que dentro dele, matando o índio? Quem está mais amadurecido na vida? Gente, quem tem mais saúde? Quem tem mais saúde emocional? Mas, Thalita, quando você fala que de maneira agressiva ou com relação ao medo, eu acho que outra maneira que o preconceito aparece muito é com as piadinhas. Né? Mas isso as musiquinhas, olha a Cabeleira do Zezé, e a Loura Burra, e o Viadinho. Cláudia, como isso existia? Gente, né? a gente dançou, Olha a cabeleira, a gente dançou. Né? Imagina naquela época o que isso, qual o significado que tinha. E hoje realmente não cabe hoje mais esse tipo de Acho que, na verdade, sempre de teve música, um significado, de só piada. que nunca foi enaltecido e explorado, né? A gente está vivendo uma época muito aceito, bacana. Nunca foi questionado. Nunca foi questionado. Eu acho que a gente vive uma época muito bacana, a gente está caminhando para diminuir, encerrar, acabar com o preconceito, mas eu vejo uma mão dupla também nisso. Porque a gente está numa fase, numa época de muita informação fácil e as pessoas se escondem atrás de redes sociais para fazerem comentários extremamente preconceituosos, hostis. E aquilo que a gente estava falando, você recebe uma piada no WhatsApp, todo mundo divulga para os grupos. O que a gente pode fazer? Para. Não põe para frente, sabe? Chegou em você, para. Vamos fazer a corrente do bem, né? Eu acho que é o mínimo que a gente pode fazer. São nas atitudes diárias, né? E isso é uma... pequenas. E dá conta da gente mesmo, né, gente? Assim, dá conta dos nossos medos, das nossas inseguranças. Se alguém está incomodando muito, por que será que aquela pessoa está me incomodando tanto assim? Se questionar. Isso eu acho importante. E assim, eu acho que a gente também não pode ficar num lugar de vítima, né? Nossa, as pessoas são preconceituosas e tal. Nós somos preconceituosos. O preconceito, infelizmente, está muito arraigado, né? Assim, se eu for fazer uma retrospectiva da minha vida, eu vou me pegar, mesmo não querendo, muitas vezes pensando preconceituosamente, no mínimo. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa assim que passa primeiro por nós mesmos. Eu acho importante isso que você falou e eu acho que cabe a nós mesmo, como a Thalita falou, a Andréia comentou, cabe nós, nas nossas ações, não deixar que isso perpetue, sabe? A gente recebeu uma mensagem, recebeu uma piadinha, corta, para por ali, morre, sabe? E não deixar que isso continue prosperando dentro da nossa sociedade. Eu acho que nós somos possíveis de consertar isso, de consertar, assim, de melhorar, minimizar pelo menos essa situação. Porque é uma cultura, né? É uma cultura que vem de muito tempo, o que era aceito antigamente e não tinha esse movimento de reflexão, né? Eu fico vendo às vezes uns vídeos na internet de coisas que aconteciam, programa infantil, de coisas que eram, né, aceitas, vistas e as pessoas, né, que hoje assim é cafona, não cabe. Eu acho que também tem o caminho do politicamente correto demais também, né? Que eu acho que aí também perde a espontaneidade. E aí, assim, cabe um bom senso, eu acho, também, né? Porque nem sempre se tem esse bom senso também. Porque falar que mimimi é também minimizar, às vezes, coisas sérias, sabe? Discussões sérias em relação à mulher, em relação...
Gente, eu fiquei pensando naquela história, hein, Alexandra, da sua amiga, que a babá do filho dela, que é negra, foi descer no elevador e uma moradora pediu que ela descesse pelo elevador de serviço. Né? Assim, é inacreditável que ainda nos dias de hoje esse tipo de situação aconteça, né? Que a pessoa, muito. Mas o bom é que ela foi tomar providência, porque isso é crime, né? E foi falar com o síndico, foi tomar as providências necessárias, né? Mas eu acho assim assustador que isso ainda aconteça. E tá do nosso lado, né? Não é uma história que a gente viu na novela. Não, uma pessoa aconteceu aqui, entre nós. E acho que é legal a gente pensar o que a gente falaria para essa babá e o que a gente falaria para essa moradora desse prédio. Né? Acho que são como coisas a gente importantes. enfrentaria se tivesse acontecendo com a gente? Né? Como é que, o que você que está assistindo a gente, o que você faria numa situação dessa, se você presenciasse essa cena? Os incomodados que se mudem, eu ia falar isso para ela. Porque não é possível numa situação dessa, simplesmente a pessoa pedir para uma outra pessoa, por causa da cor, se retirar do ambiente. Exatamente, quem você é, acha que você é melhor porque a outra pessoa está trabalhando e é negra. Porque assim, eu sou rica ou eu tenho uma condição social melhor que a sua, você é de uma minoria negra e pobre, está no mesmo ambiente que eu não posso conviver com você, não dou conta. É um preconceito duplamente qualificado, né? Para pensar. Essa mulher tinha que sair algemada do elevador. É que eu fico aqui pensando, eu acho tão absurdo que às vezes eu fico sem palavras. O que você falaria? Eu fico paralisada, assim, nos dias de hoje, né? Como eu comecei falando, é atual. É um problema atual. Não é, antigamente, ainda é atual. A gente fala um monte e ainda é atual. Isso aconteceu agora entre nós. Gente, é justamente essa indignação que paralisa, que não pode acontecer. Na verdade, a gente tem que estar pronto. Pronto para responder, pronto para agir, para proteger a outra pessoa, né? E não para colocar a moradora no lugar dela, mas minimamente para tentar questionar, né? Para tentar abrir os olhos, para tentar conversar, porque não adianta também a gente confrontar e brigar. Eu acho que aqui ficou um pouco do questionamento do que cada uma faria nesse momento, o que falaria para a moradora, o que falaria para funcionária. E eu acho que é isso que a gente tentou fazer aqui hoje, né? Pensar um pouquinho o que nós faríamos no lugar de cada uma delas e principalmente para a gente pensar, porque sem perceber a gente profere algum tipo de preconceito. E a gente queria agradecer a queridíssima Rebeca Ferraz, que é a nossa fotógrafa, que vem aqui sempre com muito carinho registrar o nosso momento. Bom, gente, é isso. E se você gostou, compartilhe nosso vídeo, deixe os seus comentários, que é muito importante pra gente. A gente gosta desse retorno. E inscreva-se também no nosso canal e acompanhe os nossos outros vídeos. Até a próxima! Papo de Mulher com Língua Afiada.